Olá, tudo bem? Meu nome é Irenildo Luciano, sou contador e atuo há muito tempo com regularização de obra. E hoje eu vou destrinchar aqui, junto com você, tudo sobre regularização de obra, certo? Vou dar aqui todos os segredos para que você, que quer saber como que surgiu essa despesa na sua obra, ou você que é engenheiro, que tem clientes que você tem que dar essas informações também ao seu cliente, porque você faz o custo total da obra, e isso faz parte do custo. Você que é colega contador, que ainda não atua na área, mas gostaria de atuar e gostaria de saber como que funciona esse cálculo do INSS, e eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Pessoal, eu vou tentar trilhar um caminho aqui, um mapa, para que vocês possam seguir, e entender, e acima de tudo, o mais importante, saber onde buscar as respostas para as suas perguntas, tá certo? E Anildo, eu não entendo nada ainda de regularização de obra. Qual a primeira coisa que eu tenho que saber? Pronto. A primeira coisa que você tem que saber se chama essa instrução normativa de 2021, certo? Você não pode começar, a entender de regularização de obras se você não ler essa instrução normativa da Receita Federal número 2021 de abril de também 2021. É nessa instrução normativa que detalha tudo que você precisa saber para fazer o cálculo do INSS, para entender os benefícios que a Receita Federal oferece, em obras pessoa física, em obras pessoas jurídicas. Então, qual a primeira dica e a dica mais importante? Baixe essa instrução normativa, leia toda a instrução normativa uma vez, duas vezes, três vezes, certo? Marque os pontos mais importantes, porque se você já fizer isso, você já vai ter andado pelo menos 50% do caminho para se tornar um especialista em regularização de obra. Porque a outra parte vai ser só a parte da prática que aí você vai executar. Tá certo? Então, primeira dica, baixar e estudar a Instrução Normativa 2021/2021 da Receita Federal. Basta dar um Google, pesquisar e você vai encontrar essa instrução normativa aí na internet, certo? Pronto, Irenildo. E o próximo passo? O próximo passo, pessoal, é você entender o que a Receita Federal espera de você, certo? Lá na instrução normativa, ela vai trazer e vai te dizer tudo. Mas o segundo passo eu diria acessar aqui a página da Receita Federal que trata da construção civil. Dá um Google Receita Federal Construção Civil. Você vai chegar até essa página aqui, certo? E nessa página da Receita Federal, ele vai te dar um mapa, certo? Ele vai te dar um mapa dizendo como que deve ser, certo? A regularidade de uma obra até chegar o momento do registro dessa obra no cartório. Ou seja, ele fala aqui: quero construir. O que eu faço primeiro? Vou no cartório, vou na prefeitura solicitar permissão para a construção, que isso é chamado de alvará de construção. Feito isso, eu tenho que fazer a inscrição dessa obra na Receita Federal. A inscrição dessa obra na Receita Federal se chama Cadastro da Obra, ou CNO. Irenildo, e como é que eu faço isso? Muito simples, pessoal, muito simples. Você vai acessar a página da Receita Federal, certo? Que a gente chama de ECAC. Vai entrar no Google, ECAC. Hoje aqui eu vou destrinchar todos os passos, certo? Para que você se torne um especialista. Você vai aqui no ECAC, entrou no portal, você vai precisar, ter a senha Gov ou ter um certificado digital para fazer esse acesso, certo?
você vai precisar ter uma senha Gov ou um certificado digital para fazer esse acesso. Basta ir aqui no ECAC, Portal da Receita, entrar com o Gov, certo? Você pode acessar tendo o Gov ou tendo o certificado digital. Se você tiver o Gov, você vai botar o CPF, continua, depois coloca a senha. No meu caso, eu vou acessar com o meu certificado digital, certo, pessoal? Certificado digital, que é mais rápido, seguro. Aí todos os contadores, né, acredito que engenheiros também tenham certificado digital. Bom, dentro do site da Receita Federal, você vai em cadastro, certo? E aqui vai ter, ó, CNO, Cadastro Nacional de Obras, certo? Inscrever, alterar, consultar. Você vai clicar aqui, Cadastro Nacional de Obras, vai chegar até essa parte, né? Como você vai fazer a inscrição, você tem que ter o alvará de funcionamento, certo? Nas suas mãos, para que você possa fazer a inscrição, né? Escrever ou alterar. Pronto. Feito isso daqui é porque eu já tenho uma obra, né? E ela ainda está ativa. No seu caso, quando você chegar nessa parte, não vai ter nenhuma informação aqui ainda, né? Porque você não fez, a não ser que você já tenha outras obras. Você vai aqui no botão inscrever, né, nova obra. Quando você clicar aqui em inscrever nova obra, certo? Você vai seguir aqui um roteiro, que a Receita Federal vai te perguntar o responsável, vai te fazer perguntas sobre a obra, né, a metragem quadrada, os tipos de atividade que vão ser desenvolvidas, alvenaria, pedir para você conferir o endereço, categoria, destinação, se é familiar, multifamiliar, se é salas e lojas, o tipo de obra, se é alvenaria, se é mista, certo? Conferir a metragem, o resumo, onde você vai conferir todas as informações. Detalhe, tudo isso que você vai preencher aqui está no seu alvará de funcionamento. Então não precisa se preocupar, tá certo? Uma coisa importante, pessoal. Possa ser que quando você chegue nesse passo aqui, o seu alvará já esteja aqui nessa informação. E aí vai ter duas perguntas, vincular ou pré-preenchida. Eu sempre digo para utilizar a pré-preenchida, porque dá mais liberdade de você alterar endereço, corrigir endereço caso esteja errado, colocar mais informações e ficar o seu CNO mais assertivo. Então, dentro daquela trilha do sucesso, é aqui que você faz o INSS da sua obra, certo? O cálculo, desculpe, é aqui que você faz o cadastro do CNO da sua obra, certo? Depois que você faz isso, né, ela vem justamente aqui para essa tela, certo? Ela vem justamente aqui para essa tela. Só voltar aqui, consultar a obra. Eu quero consultar. Depois que você terminou lá, certo? Que fez todo o cadastro, você vai imprimir o seu PDF, certo? Eu quero aqui só mostrar o PDF de como é o CNO, que o seu CNO vai ficar, certo? Downloads CNO. Yeah. Pronto. Depois que você fizer todo o preenchimento, você vai ter o seu CNO, com todas as informações. Destinação, tipo, área, o endereço, o responsável da obra. Então o CNO nada mais é do que isso, um documento, né, simples. E para que vai servir esse documento? Aí a gente vai voltar lá para a nossa trilha do sucesso, lá da Receita Federal. Bem aqui. Pronto. Tirou o alvará, acabamos de fazer o CNO, agora você vai construir, certo? E é aqui, né, que é a parte que é muito importante, que é o momento onde você vai conseguir a redução ou não da sua obra, porque você vai ter duas maneiras de escolher pagar esse INSS. Uma com fator de ajuste, que é bem mais barato,
E esse fator de ajuste eu vou ensinar em uma outra aula. Depois você me cobra aqui ou fala comigo através das minhas redes sociais, que eu ensino também como que a gente pode fazer isso daí. Certo? Se você está aqui, está construindo sua casa, entre em contato comigo que eu vou te ensinar a reduzir até 70%, né, do valor dessa obra. Se você é engenheiro, contador e quer prestar esse serviço, também entre em contato comigo que eu vou estar ensinando a você. A gente faz uma parceria, né, e o importante é que o conhecimento seja transmitido, tá certo? Então é nesse momento aqui que é o momento crucial da obra. É o momento onde você vai saber se vai pagar menos ou vai pagar mais. Tá certo? Então, Iranildo, mas como que eu sei o valor do INSS da obra? Certo? E aqui eu também vou ensinar, nesse exato momento, a calcular o INSS da sua obra. Para isso eu tenho uma planilhazinha aqui, que você depois pode fazer um modelo dessa planilha. Se você for bom de Excel, se você tiver habilidade de Excel, você pode fazer uma planilha como essa. Por quê? Por que você pode fazer? Porque eu vou destrinchar todos os pontos aqui importantes que tem nessa planilha para que você possa estar, né, tendo uma economia na sua obra. Porque o primeiro passo é saber quanto que você vai pagar de INSS. O seu cliente, né, ou você construtor, tirou o alvará, tem a metade lá, e agora? Quanto que eu vou pagar de INSS? Esse é o grande X da questão, esse é o grande questionamento das pessoas, tá certo? Então vamos lá. A primeira coisa para que você possa iniciar os cálculos para saber o valor do INSS da sua obra é descobrir isso daqui, ó, o VAL, certo? Descobrir o VAL. Mas, Iranildo, o que é o VAL? Certo? E para que é que serve o VAL? Vamos voltar aqui. Pronto. Deixa eu achar aqui para você. Tabela VAL. Pronto. O VAL, ele é a unidade de medida utilizada pela Receita Federal e feita também pela Receita Federal, que diz quanto custa o metro quadrado de uma obra na localidade onde você está construindo, de acordo com o tipo de construção. Se é uma casa popular, se é comercial, salas e lojas, se é conjunto habitacional popular, se é galpão, se é residencial multifamiliar, se é residencial unifamiliar, se é garagem e por aí vai, tá certo? Então, o primeiro passo é você descobrir esse VAL. E onde que eu descubro onde é que está o VAL? O VAL tem duas maneiras, certo? Então, você pode encontrar essa tabela pesquisando no Google, e eu acho esse site aqui muito bacana, tabela Val, ser, né, assessoria.com, certo? Você pode encontrar aqui a tabela Val. Inclusive esse pessoal aqui tem também um simulador, né, que você pode calcular, fazer esse cálculo, mas eu indico você aprender, né, o que eu justamente vou lhe ensinar aqui para que você compreenda exatamente o que compõe esse cálculo do INSS, para que seu cliente, quando for lhe perguntar, você possa, né, explicar de uma maneira técnica e também simplificada para o seu cliente. Eu vou simular uma obra aqui no estado do Ceará, certo? Que é o estado onde eu moro. E vou simular a construção de uma casa normal, né, que a gente chama de residencial unifamiliar. E eu venho aqui, né, olho a tabela, olho o mês aqui, ó, o camarada já atualizou o mês de julho de 2025 e o valor do VAL aqui está 2.137,48. Eu trago esse valor para cá. Mas, Elenildo, eu não achei nesse site. Existe algum outro lugar que eu possa estar encontrando esse VAL? Existe algum outro lugar que eu possa estar encontrando esse VAL? Existe sim. Dentro do site da Receita Federal, certo? Aqui no ECAC, quando você entrar aqui, a gente vai já falar, né, do serviço do SER, que foi um serviço também instituído pela instituição normativa.
Quando você acessar aqui, aqui vai ter a tabela oficial do VAL, né? Essa daqui realmente é a tabela oficial. Deixa eu botar aqui, ó, 2025, Estado do Ceará, consultar. Bom, residencial unifamiliar, julho, 2.137,48. Vamos conferir lá, 2.137,48. Então a tabela lá do amigo lá está atualizada com a tabela da Receita Federal. Mas aqui, né? Aqui eu diria que é o canto oficial para você buscar essa tabela do VAL. Então espero que você tenha seguido aí a trilha, qualquer coisa, dá uma pausa, volta o vídeo lá, certo? Bom, pessoal, Iranildo, eu já sei a metade da minha obra, sei o VAL, agora é só pegar o VAL e multiplicar pela obra? Não, não, você não vai fazer isso. Existe toda uma formulazinha baseada naquela instrução normativa que você já leu, já estudou todinha, e a gente vai ver aqui, certo? Porque nós estamos tratando aqui, né, nesse vídeo aqui especificamente, de obra pessoa física, certo? De obra pessoa jurídica depois a gente trata em um outro momento. Mas é similar, parecido, com a diferença que não tem o fator de ajuste que a gente vai ver aqui agora, certo? Iranildo, eu coloquei o meu VAL, certo? Sei o mês, eu digo o tipo de obra, certo? Porque a obra ela pode ser de alvenaria, pode ser mista e pode ser, né, de madeira. Para isso, se você for lá na instrução normativa, vamos só dar um pulinho na instrução normativa, certo? Da Receita Federal. Deixa eu pesquisar aqui, ó. Localizar. Localizar. Existe uma diferença. Alvenaria. Vou clicar aqui. Alvenaria. Pronto. Quando você diz que a obra é alvenaria, certo? O valor para calcular o RTM, que a gente vai já ver, né, que é a remuneração da mão de obra dos trabalhadores, é calculada em 20%. Ou seja, o custo de mão de obra, né, a remuneração de mão de obra dos trabalhadores será 20%. Quando você diz que é mista, o valor calculado é 15%. Quando você diz que tem destinações e projetos sociais, isso aqui já muda para 12%. Quando você, né, vai identificando, né, madeira, já muda para 7%. Então, é muito importante você entender, né, o tipo da obra para que você possa enquadrar alvenaria, mista ou madeira, certo? Madeira e mista, né, é 15%. Tá aqui, madeira e mista. Mas, Iranildo, o que é uma obra mista? Imagine que você vai fazer uma casa e parte dessa casa você vai utilizar materiais que são pré-fabricados. Por exemplo, no caso de mista, só se considera mista quando as paredes, né, de sustentação externas, elas são, né, pré-moldadas. Todas as paredes vieram, né, já foram colocadas lá. O teto, eu comprei o teto, ferragem, vou botar lá. É considerado mista? Não. Então tem esses detalhezinhos que tudo essa instrução normativa ela explica para você, tá certo? Então vamos voltar lá para a nossa planilha. Nós vamos fazer uma casazinha normal. Vamos utilizar a alvenaria, os 20% para calcular a RTM, certo? A remuneração de mão de obra. E eu vou colocar aqui. E aqui eu vou dar vários exemplos, certo? De casas de 100, 200, 300, 400 em diante, porque isso tem uma variação. Quando eu coloco aqui, né, que a casa foi 100 metros quadrados, existe também dentro desse cálculo de auferição uma coisa que se chama percentual de equivalência, ou seja, de residencial unifamiliar, 89%. A Receita aqui ela já começa a te ajudar aqui. Ela diz, nós não vamos calcular 100%, né, dessa sua metade quadrada. Nós vamos considerar só 89%. E Iranildo, isso está lá na instrução normativa? Sim, pessoal. Está
né, na instrução normativa. Deixa eu ver se eu acho que equivalência. As obras. Pronto. Tá aqui, ó. Artigo inciso 6. Áreas equivalentes resultantes na aplicação de percentual de equivalência. Pronto. Ó, as áreas principais com destinação residencial unifamiliar, certo? De até 1.000 metros quadrados, a equivalência vai ser 89%. Passou de 1.000 metros quadrados, né, a equivalência já diminui. Certo? Já diminui um pouco. É uma área maior. Certo? Se for um residencial multifamiliar, o que é um multifamiliar? Você vai fazer um duplex com várias casas, né, separadas, mas na mesma inscrição. Certo? Então, a equivalência vai ser 90%, ou seja, o valor que vai ser calculado sobre a sua metragem total vai ser 90%. Então, no nosso exemplo aqui, e os exemplos que a gente vai utilizar, vai ser um residencial unifamiliar e a equivalência vai ser 89%. Pessoal, vocês viram aí a importância de estar estudando essa instrução normativa, de ler ela todinha, de compreender, porque ela vai te dar, né, todos os nortes e todos os segredos para que você possa ser um expert, um especialista em redução de obra. Vamos voltar lá na nossa planilha, ok? Voltei aqui na planilha, certo? Já sei que o total de equivalência é 89%. Pessoal, aqui eu não vou falar sobre concreto usinado. Quando você vai fazer a aferição, e também aqui eu vou explicar, né, como que se faz a aferição, quando você marca lá que tem concreto usinado, você realmente tem que ter o concreto usinado. Você tem que ter as notas equivalentes ao custo desse concreto usinado. E onde é que é usado o concreto usinado? Geralmente nas lajes, né, ou nas vigas, quando você contrata aqueles carros que já vêm com cimento e ele vem lá um dia só e faz toda a sua laje, suas vigas e tudo, certo? Então, e você tem a nota fiscal, isso te dá uma pequena redução também no caso aqui do custo da mão de obra, tá certo? Mas eu não vou tratar disso, né, nesses exemplos aqui, porque o valor não é tão, eu diria, importante. Não é um valor tão grande de redução. E outra coisa, muitas pessoas, quando vão fazer isso aqui, já fez a obra, não emitiu nota fiscal, ou seja, não tem como fazer. Mas para você que vai construir, se tiver a possibilidade, né, de utilização de concreto usinado e você tiver a nota fiscal, vai te ajudar a diminuir sim o INSS da obra, certo? Mas não vamos tratar nisso agora nesse vídeo. Quando a gente estiver falando de um vídeo com assuntos mais avançados, a gente trata desse assunto, beleza? Pronto, então eu sei o meu val, eu usei a equivalência. Como é que eu estou usando uma obra de 100 metros quadrados, né? Deu exatamente 89%. Eu vou 89%, né, de equivalência. Então, aí sim, agora eu vou multiplicar o val pelo valor da área equivalente e eu vou encontrar aqui do lado, ó, o custo da obra por destinação. Certo? Custo da obra por destinação. Então, a Receita Federal está considerando que essa minha obra de 100 metros quadrados, para ela ficar toda pronta, eu tive um custo de 190.235. A Receita Federal está dizendo que o custo da minha obra foi isso. Aí a gente chega aqui, e isso só tem também para pessoa física, não tem para pessoa jurídica, é a questão do fator social. Certo? Questão do fator social. Se a obra é pessoa física, a Receita ela dá mais uma ajudinha. E ela tem aqui uma escala, certo? Fator social para obras até 100 metros quadrados, de 100 a 200, de 200 a 300, de 300 a 400 e acima de 400 metros quadrados. Mas, Elenildo, o que é isso? Quando você está na primeira faixa, 100 metros quadrados,
A Receita, ela diz o seguinte, ó, eu vou considerar somente 20% do custo da obra, certo? Para você calcular a mão de obra, certo? Mas, Iranildo, isso está lá na instrução normativa? Tá, sim. Aqui também você encontra aqui na instrução normativa essa informação. Deixa eu ver se eu encontro aqui para você rapidinho. Pronto, tá aqui, ó. A Receita Federal, quando isso acontece, ela diz o seguinte, ó, para obras até 100 metros quadrados, você vai utilizar 20% sobre, né, o custo da obra. Quando a obra é acima de 100 metros quadrados, né, e até 200, você vai usar, né, 40%, ou seja, vai aumentando. Quando é, né, de 200 a 300, 55%, já vai aumentando. Lembrando, isso daqui só tem, né, essa redução só tem para cálculos de pessoa física. Pessoa jurídica, você já desconsidera essa parte, já vai logo lá para o cálculo do 20% do RTM. Show? Vamos voltar lá na nossa planilha. Pronto. Então, nessa planilha aqui eu já fiz as fórmulas, né, já foram feitas as fórmulas. E à medida que eu for alterando aqui, né, nós vamos tendo os exemplos aqui. Mas se você for bom com planilha, você é capaz de realizar e fazer uma planilha dessa também, certo? Caso contrário, né, você não tem essa habilidade, fala comigo aqui. Vamos, né, te ajudar a encontrar o valor do INSS da obra. E lembrando, eu estou terminando, né, uma calculadora que vai estar no meu site e ela vai ser gratuita, né, para que as pessoas possam ir lá e fazer todos esses cálculos de forma gratuita, emitir os relatórios tranquilamente, sem custo algum. Beleza? Então aguarde. Brevemente eu vou estar divulgando aqui nas minhas redes sociais essa planilha, certo? Pessoal, ó, Val, encontrei aqui a área de equivalência, né? Multipliquei, encontrei o custo por destinação, D2 vezes D9, custo por destinação, vou aplicar 20%, encontro o valor, né, do fator, que aí eu vou encontrar a minha remuneração para mão de obra. Depois que eu encontro esse fator social aqui, certo? O valor do fator social, eu aplico aí sim os 20%. E aqui eu vou encontrar aqui embaixo, ó, você está vendo aqui embaixo, eu vou encontrar, vou aumentar um pouquinho aqui, diminuir um pouquinho, tá bom. E aqui eu encontro o valor da minha mão de obra. Pronto. A Receita Federal está me dizendo que nessa obra de 100 metros quadrados, que custou para mim 190 mil, eu tenho que pagar INSS sobre uma mão de obra de 7 mil. R$ 7.609. Certo? E Iranildo, e quanto é que eu vou pagar? 36,80. Então, desse valor aqui, será multiplicado vezes 36,80. Então, o valor do INSS dessa obra de 100 metros quadrados será 2.827. E esses 36, Iranilson, é o que? É 20% patronal, 8% segurado, 3% do RAT, que é o risco de acidente do trabalho, e os 5,8%, que é as outras entidades. Certo? Então vejam que não é tão simples, mas depois que você faz umas 10 vezes, aí você fica expert. Encontra o valor de equivalência, multiplica VAL pelo valor de equivalência, diminui um pouquinho mais, para caber tudo na tela. Encontra o custo, né, de destinação da obra, aplico o fator social, em cima do fator social eu vou aplicar 20%. Pessoal, se aqui fosse uma obra pessoa jurídica, todos os caminhos seriam esses, com a diferença que, como não teria o fator social, eu iria aplicar 20% sobre o custo de destinação da obra, direto. Ou seja, esse valor da remuneração seria 20% sobre o custo de destinação da obra.
E o total do INSS a recolher seria similar aqui, com uma pequena diferença. Se for empresa optante do Simples Nacional, eu vou aplicar apenas 31%, certo? Porque não tem as outras entidades lá quando é Simples Nacional. E se for empresas do regime normal, né, lucro real presumido, aí será os 36,8%, igual como está aqui. Talvez tudo que eu esteja falando nesse momento pareça um pouco confuso para você, mas como eu te falei, se você vir aqui, fizer uma vez, fizer duas, fizer três, e como você vai fazer isso pro resto da vida, você vai se tornar um expert. Lê a instrução normativa, tenta montar, né, um esqueleto de uma planilha dessa. Caso você não consiga, fala comigo, cara. Entra em contato comigo, a gente pode fazer uma parceria, beleza, certo? Se você é construtor, fala comigo que eu te ajudo a reduzir mais de 80% aí do valor do INSS da sua obra. Pessoal, como eu falei, vamos testar aqui, ó, botar 200 metros quadrados, vai acontecer a mesma coisa, ó. Equivalência de 89%, né? Eu não vou pagar sobre os 200, vou pagar só sobre 78 vezes o VAL, encontro o custo da mão de obra, e aqui, ó, já vai ser calculado 40%, ou seja, já vai ser um valor um pouco maior. E eu vou encontrar a remuneração da mão de obra vezes os 32%, vou encontrar o valor do INSS. Se for 300, a mesma coisa. Fator de equivalência, certo? Custo de mão de obra, que é área equivalente vezes o VAL, certo? Já está aqui, ó, no fator de ajuste acima de 200 metros quadrados. Ele já vai aplicar aqui, ó, 55%, ou seja, já vai aumentando aqui a remuneração devida vezes os 36%. E assim vai, 400 metros quadrados, né, 70%, e acima de 400 já vai ser 90% do custo da mão de obra, né, que vai ser pago, remuneração 20%, ou seja, o valor total do INSS. Então, o cálculo é esse. Irenildo, eu já sei o INSS. Como é que eu faço para fazer a auferição lá dentro do sistema da Receita Federal? Vamos voltar agora lá na Receita Federal, rapidinho, o vídeo já está um pouco longo, né, mas são muitas informações importantes que eu precisava compartilhar aqui, são muitas pessoas entrando em contato comigo e eu quero que você aprenda tudinho. Então, vamos lá, sem enrolação. Depois que você tirou o CNO, né, e agora você quer saber o valor que a Receita Federal vai calcular de INSS, você vem aqui no ECAC novamente, certo? Vem em... Agora nós vamos fazer a auferição, certo? Auferições é aqui, ó, declarações e demonstrativos. Aqui, ó, obras e auferição, você vai vir aqui no ser, certo? E aqui dentro do ser, você vai clicar em auferir obras, certo? Auferir obras. Clicou aqui, você vai encontrar, né, a sua obra, né? Você vai clicar aqui em Senhor e aqui vai ter uma trilha, certo? Um caminho que você vai ter que estar preenchendo com algumas informações, certo? Ele vai te perguntar, né? O primeiro passo aqui, ele vai só pedir para você confirmar os dados cadastrais da obra, certo? Você vai conferir, né? 150 metros quadrados e vai continuar. São 7 passos, certo? Até o final. Aqui vai ter informações, né, da obra, você confere, né, as informações de auferição. Aqui ele está perguntando se a responsabilidade é sua ou você quer repassar para outra pessoa. No caso aqui a responsabilidade é nossa. Terceiro passo, ele me pergunta se eu quero auferir a obra completa, eu digo que sim, né, e a data da aferição. Né, eu vou botar aqui a data de hoje que eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, certo? De exemplo. Da aferição, próximo passo. Né, ele vai perguntar se você quer auferir 100%, né, a gente já disse lá no passo anterior. Estamos no passo 4. E aqui, pessoal, que é o segredo. É isso aqui que vai fazer você diminuir o INSS da obra, certo? Então, se você é construtor, se você está construindo, você quer saber como que faz isso aqui, como que a gente consegue esses descontos, né, para que você pague menos, entre em contato comigo. Ó, vamos aqui, ó.
só para a gente comparar, o INSS da minha obra, né, lá a metade quadrada é 150 metros quadrados, né, atualizado de hoje, o valor do meu INSS é para dar 8.481, certo? É para dar lá no final é para dar 8.481. Vamos ver como é que tá, certo? Próximo passo, nós estamos no 5, vamos para o 6. Só voltar aqui. Lembrando que isso aqui se chama fator de ajuste, certo? É isso aqui que eu faço por você, que eu posso ensinar você, colega, contador ou parceiro da área da construção civil, que a gente pode trabalhar junto. É isso aqui que vai fazer o cliente pagar menos. Próximo passo. Tá? Estamos no passo 6. Lembra daquela questão do pré-moldado, certo? Que eu falei? Se tivesse notas fiscais de pré-moldado, é aqui que a gente inclui essas notas, certo? Mas vamos para o último passo, certo? Aqui a Receita vai destrinchar, certo? Todos os detalhes. Aquele cálculo que a gente fez lá na planilha, certo? Todo ele vai estar aqui, ó. Todo ele vai estar destrinchado aqui, ó. Fator social de 40%, vocês lembram? A minha obra, ela era estava naquela de 100 a 200, então fator social 40%. Remuneração de mão de obra, certo? Ela vai dando as informações. Daqui são informações que eu estou fazendo mês a mês, certo? Essa minha obra, para mim conseguir, eu não terminei ainda a obra, certo? Para me conseguir o desconto total do meu INSS, eu tenho que chegar aqui, ó, 50% do fator de ajuste. Ou seja, as informações que eu estou fazendo aqui, ela tem que atingir 50% do fator de ajuste. Eu estou em 45%, certo? Estou pertinho de terminar já. Tanto que eu estou pertinho de terminar, que o valor aqui já está diferente. Aqui está 7 mil e tanto. Mas quando eu finalizar, né, esse fator de ajuste, aqui eu vou zerar esse meu INSS aqui, certo? Basta eu atingir esse fator de ajuste, o governo disser, Irã, você conseguiu, você bateu os 50%, ele vai fazer sumir esse valor de INSS aqui, certo? Então, isso é um segredo, certo? Que eu faço para vários meus clientes, que é o serviço que eu vendo aqui, redução de INSS, para vários clientes que estão. Eu vou mostrar mais uma coisa aqui para vocês, só um instante. Pessoal, eu trabalho em larga escala, ou seja, eu atendo 2, 3, 4 pessoas por dia, né, com questões de regularização de INSS. Então não dá para me usar, né, só planilha. Hoje eu tenho um sistema, certo, que é de terceiro, estou desenvolvendo o meu, que é isso que eu vou compartilhar gratuito com você, assim que estiver pronto. Mas veja aqui só a coluna de redução. Tudo isso aqui são os valores de redução que eu já consegui para os meus clientes, certo? Milhões de valores, né, de INSS deixaram de ser pagos indevidamente, certo? E os clientes pagando somente o valor realmente que é devido, certo? Só pegar aqui um exemplo desse camarada aqui, ó. Esse camarada aqui, ó, o valor do INSS dele, né, ia dar 26 mil reais total. Ele só vai pagar 7, uma economia aqui de 19 mil reais. E assim tem milhares de exemplos aqui. Eu atendo clientes do Brasil todo, certo? E consigo essas reduções. Olha esse cliente aqui, ó, Ronaldo. Esse camarada ia pagar 122 mil reais de INSS, né? Nós conseguimos reduzir para 58, uma redução de 64 mil reais. Então, pessoal, isso é sério, certo? É possível reduzir o valor do INSS. Se você ficou comigo até o final, né, dessa aula, que é totalmente gratuita, onde é que eu entreguei tudo sobre regularização de INSS, quer fazer parceria, né? Entra em contato comigo. Quer aprender mais? Entra em contato comigo aqui e vamos compartilhar e vamos ajudar milhares de pessoas nesse Brasil todo a pagar somente o valor correto do INSS da sua obra, ok?
conto com vocês. Assiste os outros vídeos aí da minha página, compartilhe esse conteúdo. Vamos trabalhar, ajudar as pessoas e ganhar o nosso dinheirinho digna e honestamente. Valeu?